Todos que estão chegando, aqui também pelo YouTube. Peraí, deixa eu colocar na página. Ok, sejam bem-vindos. Estamos hoje novamente, nossos encontros, nossas reflexões e a clareza que traz todo o conhecimento e todo o conteúdo do Bert Hellinger. Então, que é uma consciência para a vida. O que se estuda em constelações? A vida. Qual é maior do que tudo? A vida. Então, é isso que nós estamos fazendo aqui, que é poder falar e reflexionar sobre a vida. Então, boa tarde a todo mundo. Então, o livro, pessoal, para quem não conhece, é este aqui, A Cura, de Bert Hellinger. E falar de cura não é um processo estacionário, tampouco não é um processo que a gente chega no fim. Nós vamos nos curando. E quando nós curamos o nosso sistema. E curar o sistema significa olhar para tudo, olhar para toda a nossa ancestralidade. Afinal de contas, o nosso DNA, ele registra 10 gigabytes de informação. Então, é bastante informação que vem de muito longe. Então, não é simplesmente um conhecimento do aqui e do agora. Embora que a nossa atitude precisa ser no aqui e no agora. Há muitos anos atrás, eu entrei em contato da nossa educação. Educação, ela vem no nível intrauterino. E o restante é depois. Então, 10% é depois. Toda a nossa escolaridade, todos os nossos estudos, é depois. E quem somos nós? Porque trazemos uma carga genética e expressa pela epigenética, onde nossos conteúdos latentes todos estão guardados aí no nosso DNA e nessa ancestralidade que vem de muito longe. Então, nós vamos começar essa leitura agora com Elide, sobre a consciência espiritual. Como reconhecemos se estamos nos movimentando em sintonia com o amor do Espírito? Ficamos tranquilos no interior e até no extremo exterior. É quando desejamos algo diferente desse movimento que ficamos inquietos. Assim que ficamos inquietos, sentimos-nos abandonados pelo amor do Espírito. Nosso caminhar criativo ao lado dele é interrompido, pelo menos em nosso sentimento. Todavia, nem nós, nem aquilo que existe em nós podem ser excluídos dele. Somos mantidos no amor do Espírito com uma consciência própria, por meio da qual percebemos a todo tempo se estamos em sintonia com ele. Diferentemente da consciência que sentimos como culpa e inocência, sentimos a consciência espiritual como calma ou inquietante, ou inquietude. Sentimos a consciência espiritual como calma ou inquietude. Às vezes, sentimos essa inquietação dolorosamente. Quanto mais nos desviamos da dedicação a tudo da forma que é, mais dolorosamente a sentimos. Essa consciência nos mantém no caminho. Embora não sintamos de maneira alguma o amor do Espírito em nós como amor, uma vez que é espiritual, ele é sentido por outros de forma benéfica como amor. Eles se sentem acolhidos e bem na presença daqueles que o irradiam. Próximo a ele, tudo pode ser como é. A paz.
O amor do Espírito traz a paz. O amor do Espírito traz paz. É um amor curativo, pois nele se interrompem as rejeições e a exclusão daquilo que é diferente de nós. Ao mesmo tempo, termina a influência dos campos espirituais que se fecham e excluem o outro. Tudo pode ser percebido da forma que é. Nada precisa ser escondido, pois nesse amor todos permanecem embaixo. Nele ninguém é superior ou melhor, inferior ou ruim. Todos são queridos da mesma forma por esse amor criador. Cada um é querido com o seu destino, da forma que é. É querido completamente como ele. Completamente em unidade mais profunda, como foi. E como é e como vem. O que afinal significa o amor do Espírito? Significa existência pura com todas as outras coisas que existem. Puramente a ir com elas, completamente a ir, criativamente com elas a ir, sempre renovadamente a ir, com amor a ir. Aditamento. Talvez eu tenha, ao falar sobre o Espírito, dado a impressão de saber algo sobre ele. Todavia, o Espírito e o espiritual permanecem um mistério para mim. Permanecem inacessíveis a nós em todos os aspectos. Em tudo aquilo que falei sobre o Espírito, meu olhar voltou-se pouco para cima, como se houvesse algo a ser investigado aí. Meu olhar voltou-se sempre para baixo, para aquilo que é perceptível aos nossos sentidos e aos nossos sentimentos. Entretanto, essas reflexões levam a uma outra abordagem sobre o tema da cura. Tudo aquilo que necessita de cura, tudo aquilo que traz a cura, é levado por um movimento diferente daquele que nos torna doentes e restringe ou encurta a nossa vida. Para onde se dirige, então, o nosso olhar quando precisamos da cura? Ele se desloca da estreiteza de nossa consciência para uma outra amplidão. Entramos em nosso sentimento em contato com o movimento criativo, que reúne aquilo que se opõe. Essa reunião conciliadora de tudo o que se excluía é a cura no sentido amplo e profundo. Os lugares de onde vem e para os quais nos leva esse movimento não são revelados ao nosso pensamento, nem ao nosso sentimento. Que sentimento é esse? É um sentimento de concordância conosco mesmos, com os outros e com o mundo em que vivemos, tal qual ele é. De onde vem esse movimento? Para onde nos leva? Isso não nos é revelado. Porém, para falarmos desse movimento, precisamos de uma palavra. Chamo esse movimento de movimento do espírito. A palavra espírito diz realmente algo? Ela diz algo que vai além do efeito que produz? O que resta dela? Apenas um movimento que cura quando nos entregamos a ele. Trata-se de um movimento que traz à luz algo novo, de maneira curativa e espiritual, pois está em unidade máxima com tudo, da forma em que se apresenta. Então, onde começa a cura? Ela começa no espírito. O que em nós é alcançado primeiro por esse movimento do espírito, geralmente, é a alma. Ele cura e purifica a alma. Às vezes também alcança diretamente o corpo. Na maioria das vezes, contudo, através da alma. O
podemos separar esses movimentos da alma, do espírito e do corpo? Não são eles, afinal, o mesmo, tornando-se um em tudo nesse movimento? Onde é que eles se tornam um? Lá onde eles começam, no espírito. Ok. Gente, olha. Então, vamos olhar um pouquinho para tudo isso, né? Porque tudo isso é muito grandioso, até para a gente entender como é que ele faz essa distinção. Uma vez eu vi o Berto falando assim, né, que nós não temos uma alma, nós somos possuídos por uma alma. Aqui ele diz assim: podemos separar esse movimento da alma, do espírito e do corpo? Se a alma anima o nosso corpo. E esse espírito, ele traz uma perspectiva de para além, de grande, de grandioso. Então, vamos voltar um pouquinho aqui a essa consciência espiritual. Quando nós estamos inquietos, eu experimentei hoje uma inquietude tremenda, né? E aí, lendo aqui, acompanhando essa leitura, eu pude perceber, assim, né, o quanto a inquietude nos faz uma desconexão com o espírito. Porque o espírito, ele aguarda. O espírito nos põe calmos. O espírito traz aquela frase: está tudo certo do jeito que está. Mas, quando saímos desse lugar, nós experimentamos a inquietude, que é a verdadeira desconexão com esse algo maior. O que vivemos hoje, potencialmente, no mundo de muita turbulência, de muitas informações, de muita pressa, de muita angústia. Nos deparamos com a angústia do existir e nos deparamos com a ansiedade. Essa ansiedade que a gente vê, ela está presente na maioria das relações, e a ansiedade está na ordem do dia das nossas vidas. Que a ansiedade nos traz, nos tira, muitas vezes, do momento presente. A ansiedade nos projeta para um outro lugar. E nos projeta para fora de nós mesmos. É aquilo que eu acho que o outro pensa, é aquilo que eu acho que o outro gostaria de ter de mim, é toda a situação onde eu saio do contexto da minha alma, do contato profundo com a minha alma. A verdade é sempre estar num paralelo, não num paralelo amplo, mas um paralelo estreito. Estreito. Ou estamos para o outro, ou estamos para outrem, né? Então, essa inquietude nos tira diretamente da nossa calma, né? A ansiedade nos tira da calma. E aí ele traz essa perspectiva da paz. O amor do espírito traz paz. Quando estamos em inquietude, desconectamos já do espírito. Então, quando estamos nas exclusões ou nas rejeições, estamos desconectados do amor do espírito. Ninguém nele é superior ou melhor, inferior ou ruim. Nada dele pode ser escondido, porque nós permanecemos abaixo. Significa essa grande consciência espiritual, esse grande amor do espírito que diz: somos todos iguais. Cada um é querido com o seu destino da forma que é. Essa é a grande frase desse texto aqui. Então, aí eu lembro dessa música, não se aveste não, né? Que cada um está sendo visto,
está sendo amado, querido. E se você está, de fato, conectado com esse amor do Espírito, você tem o seu lugar. Então, quando a gente desconecta, a gente olha para baixo. Oi, Fabiane. Então, está olhando para baixo, geralmente estar com o olhar deslocado para a estreiteza. Como tudo começa no espírito, tudo termina no espírito. Onde começa a cura? No espírito, na integração, quando não precisamos excluir, quando não precisamos nos inquietarmos. Isso não significa uma vida de passividade. Muito pelo contrário, isso é uma atitude de muita ação. Quando eu tenho domínio próprio das minhas emoções, quando eu quero me autoconhecer, quando eu amplio a minha visão, geralmente nesse aspecto, eu sim tenho um intenso movimento onde eu me implico com tudo aquilo que eu gostaria que acontecesse. Se eu quero um movimento do espírito, eu quero um movimento de paz. Então, aonde tudo começa e aonde tudo se conclui. No espírito. No espírito. Gostaria de fazer uma meditação com vocês. E a meditação sempre eu convido para que as pessoas possam fechar os olhos e ir diretamente nesse encontro alma-espírito através do próprio corpo e deixar que as imagens possam surgir. Essas imagens, elas vêm como um processo de cura. Gilbert sempre diz, a alma segue a imagem. Então, meditação. Deixamos-nos envolver por um movimento do espírito. Envolvidos por ele, concordamos conosco da forma que somos e concordamos com tudo o que pertence à nossa vida desde o começo. Concordamos com a nossa mãe, com o nosso pai. Concordamos com as circunstâncias que os reuniram. Concordamos com o seu amor, da forma que foi possível para eles. Concordamos com a beleza e com a dificuldade que permanece a nossa vida, através dos quais nos tornamos o que somos. Ao mesmo tempo, sentimos o efeito dessa concordância em nosso corpo, algo que modifica nele na direção da cura, algo se torna mais leve, algo se torna mais amplo, algo se torna mais calmo e silencioso. Em seguida, concordamos com todos aqueles que pertencem à nossa família, mesmo os excluídos e os esquecidos. Concordamos com todos os que suportaram um destino pesado e todos que tiveram de assumir algo pesado de outros. Também concordamos com aqueles de quem isso foi assumido, independentemente das circunstâncias que os levaram a isso. Concordamos com as vítimas e agressores, sem fazer distinções entre eles. Concordamos com o grupo a que pertencemos, com a nossa família. Concordamos com a cegueira a que foram submetidos ou considerados um ou diversos indivíduos mais importantes que outros, excluindo-os da nossa consciência e de nosso amor.
excluídos. Todos que foram excluídos, nós temos a oportunidade agora de incluí-los. Concordamos com os doentes e deficientes, com os que morreram precocemente e até mesmo com os que não nasceram. Damos a todos eles um lugar na nossa alma com amor. Em seguida, deixamos-nos envolver por um movimento do espírito, por um movimento criativo, novamente a cada instante. Em concordância com esse movimento, deixamos para trás, para sempre, tudo aquilo que já foi. Nossa culpa, nosso fracasso, tudo aquilo que tenha nos machucado ou a outros. Permitimos que esse movimento do espírito nos traga a existência renovadamente a cada instante e nos mantenha nela. Diferente e mais puro a cada momento. Mais puro com mais ao invés de menos. Mais puro com mais ao invés de menos. Pois concordamos de forma pura, para além dos nossos medos, para além de nossa culpa, para além das intenções com as quais intervimos nesse movimento, desejando desviá-los para uma direção diferente de que nos é indicada por eles. Então, se dilui as nossas distinções convencionais entre corpo, alma e espírito, em tudo aquilo que ocorre em nós e conosco. Sentimos-nos levados, sem prever para onde esse movimento nos leva. Para um lugar diferente e novo, onde nos sentimos sãos, curados e curadores, preenchidos e completos, amados e amando, em movimento e parados, inteiros, em tudo e com tudo. Então, essa meditação, ela nos leva a um processo de inclusões dos nossos pais, da nossa vida, de todas as pessoas da nossa família, os bons e os maus. Incluir na nossa vida a vida tal como foi e tal como é, com amor. Agora eu vou passar para você, Erid, para você entrar também nesse outro capítulo que se chama O Nosso Corpo. Tá? Vamos seguir um pouco até antes da meditação. Seguindo para... Posso? Sim. Seguindo para novas margens. O espírito sempre segue para novas margens. A pergunta é se somos capazes e estamos preparados para seguir em frente com os seus movimentos. A nova margem do nosso corpo. Como está o nosso corpo em relação a nós? Ele se sente bem conosco? Será que o dominamos? Será que o usamos? Será que abusamos dele? Então o espírito está distante do nosso corpo e o nosso corpo está distante do espírito. Para várias pessoas, esta seria também uma concepção cristã. Durante um estadia em Madrid, há pouco tempo, fui até o famoso Museu do Prado. Fiquei a observar as imagens.
várias imagens famosas de santos. Os santos pareciam todos magros, fracos. Será que Deus gostava deles? Será que estavam em sintonia com o movimento do Espírito? Onde está o Espírito aqui? Onde está Deus? Aos domingos, várias pessoas vão à missa. Desejam servir a Deus. Lembram-se dele, oram por ele. Em que direção olham ao fazer isso? Olham para si? Olham para longe de si, para uma distância longínqua? Todavia, onde está Deus? Mais perto de nós do que em nosso próprio corpo? O que seria aqui o grande serviço a Deus? O que seria a grande veneração e oração? Ver Deus em nosso corpo. Onde mais ele se mostra de forma tão maravilhosa quanto em nosso corpo? Este é o primeiro caminho que seguimos em direção à nova margem. É o caminho em direção a mais saúde. Corpo e espírito. A cada momento ocorrem em nosso corpo movimentos espirituais. Quantos movimentos ocorrem conjuntamente em nós para que o nosso corpo permaneça vivo? A cada momento são movimentos novos, movimentos criativos. Quando, por exemplo, cortamos-nos num dedo, é iniciado imediatamente em nosso corpo um processo de cura, com incontáveis movimentos. De onde vêm esses movimentos? Vêm de uma força espiritual. Essa força se dedica a cada um de nós de uma maneira especial. Onde podemos imaginar um amor maior que na ação desse espírito em nosso corpo? Existe uma relação mais profunda que a desse espírito em nós? Comparemos esta relação com as relações de casal. Com que intensidade elas agem em nosso corpo para preservar nossa vida em comparação a essa força espiritual sempre presente e abrangente em nós? Como olhamos para essa força? Com que frequência pensamos nela? Estamos em sintonia com ela? Somos carregados e conduzidos por ela? Permitimos-nos perceber o quanto somos levados por ela? Existe maior devoção que a devoção à ação desse espírito diretamente em nosso corpo, agora, o tempo todo, sem interrupção? Então, nós temos aqui, sejam bem-vindos a todos que estão aqui, meu querido Sobral, muita gente bacana que está aqui, Dea, Martinha, Thaís, Silvana, Glorinha. Então, todos vocês que estão aqui também no YouTube. Então, gente, ó, o corpo e o espírito. O que ele está dizendo aqui? Existe uma integração e um movimento muito íntimo. E ele traz algo que precisamos olhar quando a gente olha para um casal. O Percy dizia assim, né? Que no casal está tudo. No casal está também a vida. No casal está a propagação da vida. No casal está o movimento do espírito. Então, para onde olhamos? Então, ele traz bastante interrogação aqui em relação a essa profundidade. Para onde olhamos quando olhamos para as coisas? Olhamos para essa força? Nos movemos em direção a essa força? Estamos conscientes dessa força? E esse movimento é um movimento para o mais ou um movimento para o menos?
Então, ele traz uma meditação aqui. Farei agora uma meditação com vocês. Meditação mais ou menos. Vamos ao nosso centro, ao centro de nosso corpo. Olhamos para os movimentos internos em nós. Todos eles são movimentos da vida. Será que esses movimentos em nós vão em busca de mais? Em busca de mais vida? Em busca de mais amor? Em busca de mais saúde? Em busca de mais sucesso? Em busca de mais alegria? Em busca de mais felicidade? Em busca de mais daquilo que seria ir junto com o movimento do espírito, ir junto com o movimento criativo do espírito? Ou será que, ao contrário desse movimento, em busca de mais, estamos, ao nos sentirmos por dentro, satisfeito com menos? Será que paramos com o movimento em busca de mais e passamos a nos mover em busca de menos? Em busca de menos vida? Em busca de menos amor? Em busca de menos saúde? Em busca de menos sucesso? Em busca de menos alegria? Em busca de menos força? Em busca de menos felicidade? Então, vamos dar uma olhada nesses movimentos interiores. Estamos no movimento para mais? Ou estamos mergulhados no movimento para menos? Este seria o movimento contrário. Ao invés de movimentarmos em busca de mais vida, movimentar-se na direção da doença e da morte prematura. Agora nos entregamos a um outro movimento. Deixamos-nos envolver por um movimento do espírito. Entregamos-nos a esse movimento em busca de algo novo e grande, em busca da saúde plena. Ao conseguirmos avançar tal movimento, estamos a meio caminho da nova imagem de nossa saúde. Então, Elide, eu queria saber se daria tempo de você ler o meu corpo e aí finalizamos a nossa leitura de hoje. Tá? Um momentinho. Isso. Muitas vezes, meu corpo. Muitas vezes, tratamos o nosso corpo como se fosse subordinado ao nosso espírito. Tratamos o corpo de forma pretensiosa, embora sem ele não haja o espírito ou outra coisa que possa viver por si só. No antagonismo entre espírito e corpo, da forma postulada por muitos, incluindo religiosos e espiritualistas, reflete-se um outro antagonismo, principalmente do caso dos homens. Trata-se do antagonismo entre homens e mulheres. Quantos atos de desdém, opressão, mutilação e degradação já foram praticados por muitos homens contra as mulheres, tratando suas mulheres como um objeto pessoal à sua disposição, que pode ser trocado ou jogado fora, sem compaixão, respeito e sem coração.
Muitas vezes, agem da mesma forma com relação ao seu corpo, negligenciam-no, colocando-o em risco pelos chamados valores espirituais, frequentemente em busca de uma glória vaidosa. O que nos resta de uma guerra ou campanha além do estupro de uma mulher, no cenário da nação derrotada, levando, por sua vez, ao estupro de diversas mulheres sem compaixão, respeito e coração. Onde começa para nós a reconciliação e a paz em todos os níveis, no respeito e amor às mulheres, e na tomada pelo homem de uma posição embaixo e ao lado da mulher. Esse movimento vai muito além da chamada igualdade de direitos, da mesma forma como não é possível haver uma igualdade de direitos entre corpo e espírito, mas apenas a união de algo com aquilo que o precede, carregando-o e suportando-o na vida. Quando penso no que os homens fizeram às mulheres durante tanto tempo, meus olhos enchem-se de lágrimas. Assim como quando penso naquilo que eu e muitos homens fizemos ao corpo delas e ao corpo de diversas outras pessoas. Muitos homens, principalmente os homens, tratam a terra da mesma forma que tratam as mulheres, apesar de esta ser o seu único abrigo. De forma similar, lidam também com o dinheiro, diferentemente do dinheiro proveniente de um salário merecido por um trabalho, o dinheiro que chega às mãos dos homens proveniente do ganho sem motivo, como aquele que provém de uma nova guerra, mutila os verdadeiros responsáveis pela sua origem. Como podemos voltar aos nossos fundamentos? Como é possível para os homens retornarem às mulheres? Como retornam às suas mães as mulheres que se sentem em uma situação similar com relação aos seus corpos? Com humildade. Retornamos à terra a partir de uma altura arrogante. Com um deslocamento de peso, retornamos do ar de volta para a terra, atraídos pelo solo materno, do qual viemos e o qual nos nutre e carrega. Assim, as mulheres carregam os homens e as outras mulheres com um amor materno, vinculadas e unidas a eles, sem se sobrepor aos mesmos. Também, dessa forma, retornamos ao nosso corpo e, por meio deste, ao poder criativo, arquétipo e origem de toda a vida, que encontramos em sua forma mais ampla na mulher e na mãe, assim como em nosso corpo. Como? Com um amor primordial, que de forma maternal usa tudo aquilo que traz à existência, que se torne, seja, que viva. Ok. Gente, esse texto é muito forte, né? Então, eu vou. Elide, quando você precisar sair, muito obrigada por hoje, por essa leitura. Um beijo grande para você. Então, e na verdade, esse meu corpo precisa ter uma parada muito maior do que vamos fazer hoje, porque essa parada aqui, ela vai nos remeter a um próximo encontro, que vamos falar sobre a origem da violência, a violência doméstica, a violência contra as mulheres, a violência contra os homens, a violência e a busca ou a compreensão do que seja a equivalência, que é eu igual a você. E por que precisamos ter a equivalência no nosso campo de visão? Quando olhamos para os habitantes da Terra e como fazemos em relação à Terra, e como fazemos e como olhamos para as guerras, para as mutilações, sendo simplesmente perpetradores
da vida. Então, no próximo encontro, vamos falar um pouco sobre isso, né? Assim, logo no comecinho mesmo das nossas leituras, da nossa leitura, vamos trazer de novo esse tema do meu corpo e ver quantas pessoas deixam o corpo ser mutilado, né, pelo outro, maltratado pelo outro, e quais são as origens de onde vêm esses comportamentos. Tá bom? Então, para vocês, um grande beijo. Não sei se tem alguém que quer fazer alguma pergunta. Se quiser fazer alguma pergunta, vamos fazer, para que a gente possa finalizar a nossa leitura de hoje. Todas as terças-feiras, nós estamos aqui fazendo essa grande roda de reflexões e essa grande roda de escuta, da autoescuta. Então, se ninguém tem alguma pergunta aqui para fazer, eu estou com algumas perguntas para responder, eu vou responder, mas essa semana, agora, estou com mais tempo, vamos fazer isso. Então, um grande abraço. Vocês querem entrar também no grupo que nós temos no WhatsApp, que é aberto em cima. Lá esse grupo existe desde 2016. Então, continuamos com nosso compromisso de fazer esse movimento de crescimento juntos. Então, um grande abraço, tudo de bom e até a próxima terça.